Salve, rapaziada, ligada no canal do Leão. Gente, já chega deixando o dedo no like nesse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo para outras pessoas. Mostra o canal para quem ainda não conhece nosso trabalho, tá? Comenta, deixa seu hype, ativa o sino se você não tiver com o sino ativado, porque estamos voltando com tudo. E para ficar atento a nosso conteúdo, é importante você interagir aqui conosco através dessas ferramentas. Gente, eu vou trazer aqui hoje um tema que, assim, eu até falei sobre esse tema nos últimos vídeos, mas eu quero insistir um pouco mais. E hoje trazendo recortes de fala do próprio presidente Fábio Mota. O próprio presidente Fábio Mota entrando em contradição num vídeo que foi gravado há pouco menos de 2 meses atrás. Eu quero entender o que foi que aconteceu de 2 meses para cá, porque Fábio Mota tá no clube, ele tem como fazer prognóstico, projeções, e eu queria entender e trazer essa reflexão também para o torcedor. O que foi que aconteceu de 2 meses para cá no Vitória que o presidente mudou tão abruptamente de opinião? Para isso eu vou trazer 2 falas do próprio presidente, depois eu vou trazer uma fala de um canal chamado Máquina de Esportes sobre esse negócio da LFU e de um outro canal que eu não consegui achar o nome aqui, que é um recorte que eu vi na internet, mas que fala sobre um acordo do Inter que é similar, né, é da LFU também, e é similar com o acordo que o Vitória fez com a LFU, mostrando o quanto isso pode ser prejudicial para os clubes e o quanto alguns clubes já mostram arrependimento em relação a isso. E o Vitória vai na contramão. Justamente no momento que os clubes estão querendo cair fora, o Vitória decide entrar nesta barca que só saberemos com o tempo se é uma barca furada, mas que assusta muito. Eu vou primeiro trazer a fala aqui do presidente Fábio Mota na própria TV Vitória, que ele estava sendo entrevistado, sobre o que ele achava de entrar na LFU. De fazer isso. Então a gente foi para a Libra, porque na Libra nós não vendemos nada de direito econômico, nosso direito econômico está preservado, certo? E lá a gente recebeu e recebe o dinheiro referente à transmissão de televisão. Okay. Então, no futuro, se assim quiserem e acharem da forma, podem também vender o direito de transmissão. Eu não vendi porque eu não acho isso correto. Não acho correto você comprometer finanças por 50 anos, como 70% dos clubes fizeram isso. Apenas 9 da Libra não fizeram. Certo? Quem são os 9 da Libra? O Flamengo, o Palmeiras, o Vitória, o Bahia, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Bragantino, o Santos e o São Paulo. Esses estão na Libra, o resto está lá na LFU. Então a Arena chega no momento... Bem, esse aqui era um vídeo que ele estava falando sobre a Arena, né? Ele até fala que ele não julga, né? Justiça seja feita. Quem fizer, mas ele fala num tom meio de sarcasmo, assim, como se ele não fosse precisar se submeter a isso. 2 meses depois, esse foi Fábio Mota na recente coletiva, na véspera, né, de ser votada essa aprovação para a adesão do Vitória na LFU e a consequente venda de 15% dos direitos de mídia durante 45 anos. Proposta essa para migrar para a LFU a partir de 29. E todos os clubes que migraram para a LFU, isso é a condição para você estar na LFU, eles vendem 15% do 100 que tem para o investidor que faz o investimento. O Vitória vendendo 15% e indo para a LFU, o Vitória vai receber, mesmo assim, 20% a mais do que se tivesse na Libra. Esse é o primeiro esclarecimento que eu estou dando para a torcida do Vitória, porque é que o Vitória, a partir de 29, está pleiteando ir para a LFU e está saindo da Libra. Pronto. Eu tenho mais 3 vídeos para mostrar para vocês, tá, galera? 3 vídeos. Eu queria primeiro colocar o mais curto deles, que é aqui num podcast, acho que provavelmente no Rio Grande do Sul, que eles falam sobre o Inter, né? A relação do Inter com com uma proposta bem similar com a do Vitória. Depois eu vou mostrar um que é um pouquinho mais longo, mas tem uma explicação muito lúcida sobre essa questão da LFU e mostra uma preocupação que eu acho que deveria ser uma preocupação também nossa em relação a esse negócio que o Vitória fechou. Deixa eu passar primeiro esse daqui. São mais 3 vídeos. O último é uma participação minha ontem no programa de Marcos Guedes, do Resenha do Leão 899. Acho que dispensa a apresentação, né? Mas se alguém por acaso não conhecer, eu recomendo. É um dos canais referências hoje
que cobre o Vitória, da mídia independente, né? Eu tive a satisfação de participar ontem do podcast e emitir minha opinião sobre isso. Mas eu vou deixar isso por último. Primeiro eu quero a opinião de pessoas que estão acompanhando clubes que já estão envolvidos nesse negócio, nesse acordo da LFU. Vou passar esse daqui primeiro. Vamos lá. Mas no caso do Inter são 10. Então ele devolve uma parte do dinheiro, termina com esse quadro de que ele vendeu 10% dos direitos por 50 anos, recebeu uma verba em 2023, 3 em outubro, o dinheiro cai, pinga na sua chapa e como água e evapora, justamente porque tem um monte de credor, e lá se foram 50 Mas anos. no caso do Inter, eu me lembro que os caras falaram que foi aí que eles fizeram aquele bom time que chegou à semifinal da Libertadores. Valeu a pena? Olha, eu não sou torcedor do Inter, né? Mas assim, acho que era uma boa pergunta para um torcedor, para saber se eles acharam que valeu a pena. Mas assim, mesmo sem ser torcedor, eu não sou torcedor do Inter, eu não tenho dúvida de que não valeu a pena. Perfeito. Eu acho que essa pergunta do cara aqui é a pergunta que eu faria. Valeu a pena? E eu vejo muito torcedor hoje falando assim, é pra não cair. A gente tá fazendo isso pra não cair. Eu prefiro vender 15% do clube durante 45 anos pra não cair. Você vê que realmente, assim, é legítimo o sentimento do torcedor pra sanar, estancar uma sangria ali do momento, uma dor de um ano, ele prefere, assim, colocar em risco 45 anos adiante do clube. E veja que no trecho que Fábio Mota fala, ele até diz, né? Ele faz a conta dizendo que mesmo com os 15%, o Vitória receberia mais do que o que recebe na Libra. Só que a gente não sabe como os valores da Libra seriam daqui a 45 anos, serão trabalhados. Pode ser que melhore. Tem muita coisa pode acontecer em 45 anos, gente. É um terço praticamente da história do clube sendo negociado daqui para frente. Mas eu quero fazer aqui passar esse vídeo que eu já tô querendo trazer pro canal há um bom tempo. Esse é um pouquinho mais longo, gente, mas vale muito a pena assistir até o final, tá? Então, torcedor, fique muito atento a isso aqui. É do canal Máquina de Esportes, eu vou deixar o link na descrição, porque é um canal muito bom. Esse vídeo é de um ano atrás. E um ano atrás já se mostrava um temor em relação a esse acordo da LFU. Como eu falei, muitos clubes já se arrependeram e o Vitória foi na contramão, decidiu pular nessa barca furada. Mas eu não vou fazer mais juízo de valor, vou passar esse vídeo aqui. A preço de banana aquilo que eles têm de mais valioso, que é o seu direito de mídia do Brasileirão. Quer entender como isso aconteceu e por que esse foi um péssimo negócio para os clubes? Fique esperto que a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting, esse é o seu Máquina Explica, gente trazendo aqui bastidores, negócios do esporte para você e hoje eu vou falar de um tema que tem a ver com a saúde financeira do seu clube de coração ou do clube de coração do seu amigo que você quer zoar. O negócio é o seguinte, a Liga Forte União, que compõe ali, composta por mais de 20 clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, estão com um pepino para resolver. Eles finalmente perceberam, esses clubes e esses dirigentes, que eles venderam a preço de banana algo que vale ouro. Um diamante bruto que ainda precisa ser lapidado e que foi entregue de graça, praticamente, para investidores. Vamos tentar explicar essa história. Em 2023, alguns clubes da Liga Forte União vislumbraram uma chance de ganhar bastante dinheiro investindo muito pouco, ou na verdade, ganhando bastante dinheiro sem precisar investir nada nisso. Eles decidiram vender para um fundo de investimentos 20% dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelo prazo de 50 anos. Basicamente é o seguinte, eles decidiram entregar para um investidor 20% da receita, que é a maior receita do futebol brasileiro. Nenhum clube ganha mais do que o contrato de televisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Contrato de mídia, televisão é um termo ultrapassado. Contrato de mídia. E esse dinheiro, durante 50 anos, ia ser parte dele destinado ao fundo de investimento.
que aconteceu? Os clubes venderam 20% desses direitos por 50 anos e receberam por isso o equivalente a mais ou menos 3% do valor do contrato deles de Série A do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Eles venderam 20% ao valor de 30% por uma temporada, não por 50 temporadas. É o pior contrato que já foi feito na história do futebol brasileiro. E os clubes, depois de um ano, perceberam que esse negócio não era tão bom assim. E aí entra o grande ponto de discussão que hoje pode gerar uma grande bagunça na venda de direitos de transmissão do Brasileirão. Por quê? Porque os clubes chegaram à conclusão que eles fizeram um péssimo negócio e estão tentando refazer esse contrato. Por que isso aconteceu? Porque também quem comprou não está pagando. O fundo de investimentos do Carlos Gamboa, que trouxe vários outros fundos junto com ele, que comprou os direitos dos clubes, reteve alguns pagamentos desses clubes, alegando outros contratos que existiam, enfim. Começou a ter uma discussão muito grande se os clubes estavam de fato conseguindo ganhar dinheiro com aquilo ou estavam entregando muito a pouco dinheiro. O negócio para tentar encurtar a história é o seguinte: você viu na janela de transferências de julho de 2023, muitos clubes investindo e contratando jogadores renomados, jogadores do mundo inteiro, a preços exorbitantes. E aí você faz aquela pergunta, de onde vem tanto dinheiro assim? Internacional, por exemplo, contratou Borré, contratou um monte de jogador. De onde vinha tanto dinheiro assim? Veio desse investimento que foi feito, desse pagamento feito pelo fundo de investimentos do Carlos Gamboa para os clubes, em troca, cederem 20% dos seus direitos de mídia por 50 anos. O grande ponto dessa história é o seguinte: esse dinheiro que entrou não teve nenhum controle. O clube pôde fazer o que quiser. Então, entrou ali 70, 80 milhões de reais no cofre do clube e ele fez o que quis com esse dinheiro. Quase todos eles esses investimentos se traduziram em contratação de jogadores. Nada além disso. O grande problema é o seguinte: esse pagamento desses 20% iam ser feito em 3 parcelas. A primeira em setembro, a segunda em fevereiro e a última em setembro de 2024. O que aconteceu foi que simplesmente em fevereiro começou a não serem feitos alguns pagamentos. E isso foi irritando alguns clubes, principalmente os clubes que estavam na Série B do Brasileirão, como o Avaí, como o Sport Recife, como também o Brusque, que tinha subido para a Série B, enfim. Alguns clubes não estavam recebendo esse dinheiro. E aí começaram a questionar os investidores de por que esse pagamento não estava sendo feito. E as respostas que vinham mostravam que esses clubes tinham alguns outros acordos, por exemplo, com a Abrax para a transmissão da Série B do Brasileiro, que invalidavam ou dificultavam o recebimento desses 20% do contrato de mídia do Brasileirão. É difícil entender essa história, mas foi tanta bagunça na cabeça dos clubes que o que aconteceu de fato é que eles pararam de receber esse dinheiro que estava previsto no mês de fevereiro. Isso fez com que muitos clubes começassem a desistir, na verdade, desse negócio, ou começassem a questionar se esse negócio teria valido a pena. E aí entra o fator complicador dessa história, que é a divisão hoje do futebol brasileiro em 2 blocos comerciais, Liga Forte União de um lado e a Libra do outro. Os clubes da Libra não aceitaram ceder os direitos de mídia dele para nenhum fundo de investimento. Com isso, eles acreditaram no seguinte: ao longo dos anos, a gente vai ganhar mais dinheiro de direitos de transmissão e o que seria aquele dinheiro de curto prazo que seria recebido em 23 e 24 não vai valer a pena. Do outro lado da Liga Forte União, os clubes começaram a perceber o seguinte: peraí, nos próximos 50 anos eu vou receber 20% a menos dos direitos de mídia. Por quê? Porque eu cedi lá atrás esse dinheiro. E aí eles perceberam que eles iam começar a cada novo contrato de transmissão a perder 20% em relação ao que os times da Libra vinham ganhando. E a gente não está nem discutindo aqui se em 50 anos finalmente os dirigentes vão saber sentar todos na mesma sala e negociar em conjunto qualquer coisa. O fato é que os clubes da Forte União perceberam que eles estavam sendo atropelados no meio dessa história e estavam cedendo por muito pouco, algo que pode vir a valer ainda mais. Então, no fim dessas contas, o problema da falta de pagamento em fevereiro e posteriormente em setembro de 2024 gerou uma grande crise, uma grande discussão e todo mundo precisou ir sentar na mesma cadeira para tentar refazer esse contrato. Agora, cada clube vai poder negociar
né, como quiser essa história. A ideia e a proposta que mais deve ser aceita atualmente é parar com a história dos 20% e deixar em 10% apenas a cessão dos direitos de transmissão. Vale lembrar o seguinte, a ideia de ceder 20% dos direitos de mídia por 50 anos foi algo que surgiu na Europa no auge da pandemia, lá em 2020/2021. A primeira liga a ficar tentada a aceitar esse contrato foi a Bundesliga na Alemanha. O fundo de investimento CVC, que é dono, entre outras coisas, de parte da Fórmula 1, chegou com a proposta de comprar esses direitos por 50 anos. Os alemães olharam, analisaram e falaram, olha, por pior que esteja o cenário atual, por mais que a gente esteja precisando de dinheiro agora para pagar as contas desse período de estádios fechados, sem público por conta da pandemia, o melhor a fazer é não vender esses direitos. E seguraram a onda. O CVC tentou então ir para a Série A da Itália e fez a mesma proposta. Os italianos discutiram como bom italiano, chegaram à conclusão que por pior que fosse a situação na Itália, pior ainda seria vender 20% dos direitos de mídia por 50 anos. Quem aceitou a história foi a La Liga da Espanha. A Liga Espanhola percebeu que, sem a ajuda do governo, que o governo não colocaria dinheiro no futebol para tentar cobrir os prejuízos da pandemia, a melhor solução seria realmente vender 20% dos direitos de mídia por 50 anos. Porém, isso gerou uma grande discussão com os dois grandes de lá. Barcelona e Real Madrid simplesmente falaram, não, tô fora. Esse acordo, para mim, não vale a pena. E peitaram o negócio. A partir do instante que eles peitaram esse negócio, o que aconteceu foi Barcelona e Real Madrid foram tirados desse acordo e todos os outros clubes da La Liga A e B, né, da primeira e da segunda divisão espanhola, aceitaram o negócio. Só que aí entra o bom funcionamento de uma liga de futebol. Simplesmente a La Liga decidiu que esse dinheiro que entrou nos clubes não seria usado de forma nenhuma para contratar jogadores, e sim para pagar dívidas e organizar a casa dos clubes. Esse foi o grande pulo do gato e esse foi o grande mérito que a La Liga teve. Por quê? Já que os clubes estavam sem dinheiro por conta da pandemia, o dinheiro que entrou seria usado apenas para organizar a casa. Muitos clubes tinham dívidas que começaram a ser pagas a partir disso. E outros que não tinham tantas dívidas passaram a ter que investir em infraestrutura e também em melhorias para o todo do clube e não para a contratação de jogador. Detalhe importante dessa história, todo o dinheiro ficou retido na La Liga e o clube precisava justificar o recebimento daquele dinheiro e o uso da verba para poder ser liberado o pagamento da liga para o clube. Bastante diferente do que aconteceu aqui, que entrou um caminhão de dinheiro nos clubes sem nenhuma governança, sem nenhuma preocupação de como seria feito, e o que isso causou? Prejuízo no curto prazo. Por quê? Porque os clubes começaram a gastar muito dinheiro e um dinheiro que não foi usado para realmente cobrir o que precisava, que era pagamento de dívida ou melhoria em estádio, contratação, melhoria de centro de treinamento, enfim, tudo que não fosse jogador de futebol. Por quê? Porque esses investimentos causaram um segundo problema que a gente está vivendo agora, no pequeno, médio prazo aí. Os clubes simplesmente inflacionaram o mercado de jogador de futebol. Salário está cada vez mais caro e contratação de atleta está cada vez mais cara, com o agravante da Liga na Arábia está contratando jogador a rodo. E no terceiro ponto dessa história, que é o longo prazo, os clubes estão percebendo que eles vão perder dinheiro em relação aos seus concorrentes que não assinaram um contrato desse tipo. Final das contas, foi isso. Preço de banana por algo que é o diamante bruto, ainda não lapidado do futebol brasileiro, que são os direitos de mídia das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Aí, né, galera? Vídeo um pouquinho longo, mas deveras esclarecedor. E este vídeo, eu repito, é de 1 ano atrás. Então, o que eu quero dizer? Há 1 ano atrás, os clubes já tinham essa percepção de que tinham entrado numa furada. O Vitória, obviamente, ciente disso, né? Decidiu agora entrar nesta furada. Eu acho assustador, tá? Para dizer o mínimo, não sou um grande entendedor do assunto, mas eu acho assustador. Primeiro porque, pelos motivos até que são ditos aqui, o Vitória está fazendo isso sob a justificativa de Fábio Mota para conseguir pagar as contas.
e pagar salários, né? Sobre a justificativa que se os salários não forem pagos, a situação nossa vai ficar ainda mais difícil. E aí é que tá, a gente tá falando de algo que vai ser feito, uma loucura, uma insanidade que vai ser feita para tentar salvar. Não é nenhuma garantia. Então, ainda assim, o Vitória pode, depois de ter comprometido 45 anos dos direitos de imagem e mídia aí do clube, ainda assim pode não obter sucesso no final da temporada, graças a um erro grotesco de planejamento. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito esquisito. Eu vou colocar aqui, para finalizar, o trecho da minha interação lá no podcast de Marcos Guedes, tá, gente? E aí, ao final desse vídeo, já vou agradecendo a todos, não esquecendo de deixar sua curtida. Obrigado a todos que assistiram até aqui. E quero a opinião de vocês, né? Depois de finalizar esse vídeo aqui, quero a opinião de cada um de vocês. Recebendo, né? Imagine sem receber. E recebendo antecipado. Imagine sem bicho. Vocês acham que isso foi a pior ação da gestão Fábio Mota? Já posso falar? O que você quiser. Não, cara, o que me assusta muito em relação a isso, primeiro, como você falou, é como se permitiu chegar a esse ponto, né? Que a gente tava falando de uma entrevista de um mês e meio atrás, 2 meses no máximo. Será que ele já tinha essa percepção de que a conta não ia fechar? Ou ele só se deu conta disso de 2 meses pra cá? O que foi que aconteceu? Mas o que me assusta é o tempo, cara. Acho que é muito preocupante, assim, um presidente decidir por algo, por um acordo que vai passar por vários outros presidentes, ou a gente nem sabe mais, né? Se o Vitória futuramente vai ser SAF e aí vai ser CEO, não sei. Eu acho que 45 anos é um número assustador, irmão. Eu fiz as contas, começa em 2030, né? Eu fiz as contas, Começa em 30, não. Quando é que começa? Começa agora. Mas a LFU não começa em 2029? Mas o desconto já começa desde agora. Mais assustador ainda. Mas eu tô com 35. Na nota? É? Tá na nota. Então, é loucura total. Eu me considero ainda jovem, tô com 35 anos, mas, pô, vou ter 80 anos, irmão. Quando esse acordo acabar, Fábio Mota teria 105 anos. Então, eu acho assustador essa questão. Quanto o futebol vai mudar daqui pra lá e quanto isso pode impactar. Fábio Mota vai ter quantos anos quando acabar o empréstimo? 105 anos, pô. Já foi. Só se virar Tutankhamon. Não, os chineses e os russos estão aí mandando ver aí. Quem sabe, né, velho? Mas assim, o tempo me assusta. E outra coisa, é uma otimização da chance, não é a garantia de que o Vitória não vai cair. É assim, você vai aumentar percentualmente a chance, mas o time tá muito encaminhado pra... E aí, se cai? E quanto a Série B dá pra cair mas se o Vitória 45 cair, anos? É percentual que será descontado, não é valor. Então, tipo assim, o Vitória tá uma receita de 100 milhões, ou projetar 100 milhões de receita Série A. Se cair, cai pra 10. Então vai ser 15% em cima de 10 também, e não em cima de 100. Mas é isso, cara, isso é por 45 anos, é isso que me preocupa, entendeu? Realmente, eu concordo com você. Pra mim, foi a decisão mais esquisita, assim. Deu até uma desanimada quando eu soube disso. E como isso foi tão facilmente, porque, basicamente, o futuro do Vitória, de 45 anos, foi decidido numa apresentação de PowerPoint de 5 minutos. Ele fez uma apresentação, explicou, fez a conta ali, que fez sentido. Tudo que ele trouxe na conta ali tá batendo certo. Não tem nada ali que... A gente conhece o que as heranças malditas que as gestões passadas deixaram pro clube. Ali ele não mentiu em nada. Mas assim, ele fez uma apresentação de 5 minutos, só falou, a gente faz isso aqui, galera. Essa decisão pesa na eleição? Eu acho que com certeza. Mas sei lá, eu acho que também eu não sei, cara. É uma situação complicada, sabe? Porque o que a gente tava falando em off também, o cenário assim, de oposição, de pessoas com projeto, a gente não enxerga. Só que, a não ser que haja algo muito revolucionário até o final do ano, mas a gente não enxerga uma situação que pudesse colocar em ameaça a gestão de Fábio Mota, que tem todos esses pontos positivos que você trouxe aí também. Então, tem que ser colocado na balança. Mas isso aí eu achei muito esquisito, cara. E é isso, rapaziada. Eu não vou me alongar mais, porque o vídeo já tá grande. Acho que eu já falei aqui a maioria das coisas. Quero saber a opinião de vocês aí agora, depois de tudo isso aqui. O que é que vocês acham aí desta loucura que o Vitória, aí com o Fábio Mota e o conselho, a aprovação do conselho, decidiu para os próximos 45 anos? Até o próximo vídeo e tamo junto!